Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Memória Viva, esse projeto que integra as comemorações pelos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, aqui de Mossoró, projeto que tem trazido a você, telespectador, você internauta, grandes histórias de vida, trajetórias de sucesso de grandes empresários aqui da nossa região. Aqui comigo, aqui do meu lado, como sempre, Stênio Max, presidente da CDL. Stênio, muito boa noite. Queria que você apresentasse o nosso homenageado de hoje. Boa noite, Maricélio. Boa noite aos telespectadores da TCM, aos internautas das nossas redes sociais da CDL. Hoje estamos homenageando uma pessoa certamente muito querida, uma pessoa que muitos se socorrem a ele, né, que é o nosso grande amigo, um colega, entusiasta, empresário e médico, Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, seja muito bem-vindo à Memória Viva. E hoje nós estamos aí chegando no ciclo também dos empresários da área da saúde, né, Maricélio? Dr. Bernardo, fique à vontade, seja bem-vindo à Memória Viva. Eu queria agradecer ao CDL, na pessoa de Stênio, a TCM, o grupo que faz a TCM. Me sinto homenageado com a sua entrevista. Muito feliz. Mossoró tem pessoas que poderiam estar aqui, certo? Talvez até com muito mais brilhantismo, mas eu agradeço demais a lembrança da minha pessoa. E até eu digo o reconhecimento do meu trabalho na saúde. O senhor é merecedor de todas as homenagens, né? É uma honra para a gente estar aqui. E a gente sempre começa o programa, doutor Bernardo, pedindo que o nosso entrevistado ele se apresente, né? Conta um pouquinho das suas origens. Quem é Bernardo Américo Miranda Rosado de Sá? Bem, eu nasci aqui em Mossoró em 1953. Tenho uma irmã, Flávia Rosado. Sou filho de Wilson Rosado e Maria Helena Miranda de Sá, que chamavam Lenita, né? O apelido dela era Lenita. Naquela época não tinha nem maternidade em Mossoró. Havia duas parteiras que praticamente moravam vizinha à nossa casa. Era a dona Júlia Borges e Noemi Borges. Os partos daquela época eram elas que faziam. E eu nasci em casa com a ajuda dessas parteiras. Morei boa parte da minha vida inicialmente em Mossoró. Depois fiz o ginásio em Recife, estudei aqui no Colégio Dom Bosco e no Colégio Diocesano de Santa Luzia. Depois meu pai foi transferido foi trabalhar em Recife, numa empresa de governo chamada DNOS, que é Departamento Nacional de Obras de Saneamento. E nós, até por uma razão financeira, né? E aí meu pai fez um concurso lá para engenheiro DNOS, passou e nós começamos a viver em Recife. E foi assim o nosso começo de vida, certo? Doutor Bernardo, quando na sua infância aqui em Mossoró, qual era o sonho do pequeno Bernardo? Quais são as lembranças que o senhor ainda coleciona daquela época, a saudosa época, quase 70 anos atrás? Assim, realmente é um tempo que deixa muita saudade, né? Principalmente das pessoas que a gente quer bem. Mas era aquele menino lá, vivia ali pela praça do Cinema Cid, né, que hoje é um teatro. E ali era a minha vida, era de casa para aquela praça. Depois aí é que começa a vida estudantil, né, no Dom Bosco, mais adiante no Colégio Diocesano. Naquela época tinha figuras icônicas do ensino em Mossoró. Uma delas ainda está viva, que é Padre Sado. A outra era Padre Alci, certo? Todas essas pessoas me marcaram demais na vida. E qual era o sonho do senhor? O senhor já nutria ali o desejo de ser médico ou ainda não? Não. Eu pensava muito mais em engenharia do que medicina. E meu pai teve uma influência muito grande na minha formação
para a medicina. Ele sempre fazia, faça medicina. Terminei fazendo. Mas eu tinha muito, talvez mais vocação para construir, para essas coisas, entendeu? Mas a gente foi se adaptando, foi aceitando e no final foi gostando, né? Fala um pouquinho mais sobre a mudança, né, do senhor e da família para Pernambuco, né, nesse contexto que o senhor mencionou já agora há pouco. Foi um desafio também para o senhor, ainda pequeno, se mudar para lá? Sim. Quando eu já tinha família em Recife. A família de minha mãe é toda pernambucana. E quando eu me transferi para lá, cheguei no Marista, né, um garoto meio desajeitado, meio amatutado. Então eu senti assim até um tratamento hostil. E o pernambucano, você tem que passar um tempo para se adaptar com ele. Ele não é feito rio-grandense nem como cearense. Ele não tem aquela simpatia, certo? É um povo mais duro, mais grosseiro, certo? Mas aí com o tempo eu fui me adaptando. Terminei gostando muito de Recife, ainda hoje eu adoro Recife. Eu ainda digo à minha esposa, ainda vou terminar meus dias em Recife. E foi assim. Foi lá que o senhor cursou a graduação em medicina, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Foi. Aí eu, no Marista, naquela época tinha um vestibular, fizemos o vestibular. Recife só tinha 2 faculdades. Uma era a Federal, que foi a que eu entrei, e tinha uma que era custeada pelo Estado. E eu consegui passar na Federal e seguimos nessa formação. No terceiro ano, quando eu estava no terceiro ano, conheci minha atual esposa e ela tinha um amigo que tinha um namorado que fazia cardiologia. E aí a gente saía junto, eu disse, rapaz, me arranje uma maneira de ficar estagiando lá no serviço de vocês. Aí, no terceiro ano, eu já entrei no serviço de cardiologia do Hospital Oswaldo Cruz, do Recife. E minha formação cardiológica praticamente foi toda dentro do Hospital Oswaldo Cruz, do Recife. De lá até hoje não parou mais, né, nessa área de cardiologia? Não. Eu não conheço férias na minha vida. Estou com quase 70 anos, terei 15 dias agora. Mas não conheço férias. Para mim, essa palavra não existe. Doutor Bernardo, e aí sai de Mossoró, o senhor vai para Recife, conhece Betinha em Recife. E aí, qual é a hora? Hoje está esse processo, quem também tem uma filha que faz medicina, será que volta para Mossoró? Como é que se deu essa ida? Vocês e Betinha já vieram já depois de formados, como foi já o retorno para Mossoró? Pois é, aí como foi minha vinda para Mossoró? Foi um convite do Dr. Rosato Cantilho, que me procurou e assim, fez um apelo grande para eu vir para cá e aí nós vimos. A minha esposa, quando chegou aqui, ela teve um quadro depressivo, que ela não aceitava Mossoró. E ela ficou magérrima, certo? E eu fiquei até preocupado com a vida dela. Mas aí ela foi se adaptando aos poucos e depois de um certo tempo, ela não queria mais nem ir a Recife. A história é mais ou menos essa. Ela é natural de Recife? Ela é pernambucana. Perfeito. Voltando um pouco ainda ao início da graduação, né? O porquê da escolha de medicina. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa opção pela medicina. O senhor disse que influenciado pelo pai também, de certa forma. Conta um pouquinho para a gente. Aí meu pai influenciava muito e tal. Aí, mas ele me dizia assim, como era a faculdade, isso eu não morava nem em Recife. Meu filho, é assim, pendura o cadáver lá e tal. E aquilo me assombrava, sabe? Mas com o tempo eu fui superando esse medo, esse estresse.
quando eu superei, aí a gente vê, quando eu entrei na faculdade, já passava a ver isso com absoluta naturalidade, certo? Você parece que você entra no clima, como se diz, né? E você já não se choca mais com nada, entendeu? Mas teve algum momento mais difícil, mais desafiador durante a graduação, que o senhor se recorde? Não, assim, no terceiro ano eu entrei nesse serviço de cardiologia, depois entrei num pronto-socorro grande lá de Recife, que é o Hospital da Restauração. Talvez algum de vocês conheça, é um hospital grande, que você quando entra é enorme, atende as urgências e emergências do Recife. Você parece estar num campo de batalha, certo? Tanta coisa feia você vê, entendeu? E aí, quando eu fui o primeiro plantão, me entregaram um grande queimado, uma pessoa quase toda queimada, e o chefe do plantão me chamou e disse assim, você vai levar esse paciente para tal lugar, vai lavar ele, tirar essa pele todinha, certo? Deixe ele bem limpinho. Aquilo, eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, doutor, pelo amor de Deus, não, vá-se embora. Aí eu fui. Naquela época, o serviço público, eu acho que ainda é pior do que é hoje, porque não tinha um trabalho desse, você hoje faz com anestesia geral. Naquela época era uma ampola de morfina ou dolantina que você aplicava e aquilo era um sofrimento, certo? Mas a gente tinha que fazer, é como uma obrigação que você tem que fazer e tem que fazer mesmo, né? Bernardo, o nosso programa está só começando, a gente está encerrando agora o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta com mais Memória Viva para você. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, homenageando o médico empresário Dr. Bernardo. E no bloco anterior, a gente falava um pouquinho sobre o retorno do Dr. Bernardo para Mossoró, né, após cursar a graduação em Recife. A gente vai explorar um pouquinho mais essa história a partir de agora. Pois é, Dr. Bernardo, ele já vem lá casado, Dr. Bernardo, para Mossoró, a convite aí do seu colega, né, para montar. Como foi essa chegada em Mossoró, o convencimento para a dona Betinha chegar e o início profissional realmente aqui em Mossoró? Pois bem, com esse convite, eu vim para Mossoró, já casado, né? Já tinha uma filhinha, que era a Roberta, nasceu em Recife, e aí comecei a trabalhar com o Rosário Cantilho, que era um grande empreendedor, certo? Ele tinha uma visão na frente. E Rosado me falou para a gente criar a primeira UTI de Mossoró, que era lá na APAM, e eu dei o primeiro plantão lá. Foi uma coisa para Mossoró muito importante, porque a UTI nem muitos anos de existência ainda tinha. E a gente já conseguia ter uma UTI em Mossoró. E aí nós iniciamos nosso trabalho aqui. Rosado realmente alavancou muito aquela casa de saúde. Era uma pessoa, para mim, fantástica, certo? Você tem uma ideia, eu dava plantão lá e, assim, toda a emergência de Mossoró era atendida lá. Os médicos novos que a gente chamava pela madrugada para atender um paciente, fazer uma cirurgia, ninguém queria vir. E Rosado, por último, a gente apelava para ele, ele vinha alegre como se tivesse amanhecido o dia e ele já tivesse dormido uma grande noite. Então, é assim, eu faço até, abrir esse ato aí para fazer uma homenagem a ele, pelo realizador que ele era. Foi um empreendedor naquela época, né? Muito. Fantástico. Qual foi o ano da implantação da primeira UTI aqui em Mossoró, o senhor recorda? Acho que 1981. Que foi um desafio também, né, para essa equipe que implantou essa unidade.
Foi. O que mais você lembra assim, desse período? Pois é, aí a gente começou a porque os infartos de Mossoró eram tratados no hospital e às vezes até em casa. Isso dava mortalidade muito grande, porque o tratamento do infarto é fundamental as primeiras horas, porque é o período que ocorre maior mortalidade. Então, foi um avanço tremendo, certo? Aí nós aqui não tinha diálise, eu implantei aqui a diálise peritoneal, que é um tipo de diálise que não é na máquina, você coloca líquido no abdômen da pessoa e retira, bota, retira, para ir filtrando o sangue. Então foi uma época de avanço, esse período. O doutor Bernardo, ele, aos poucos, a gente vai... Tem outras coisas que o doutor Bernardo trouxe para Mossoró, né? E vem nesse período que o senhor fazia a parte de clínica, fazia o atendimento, e aí começa a uma carreira solo, ou a já visionar os empreendimentos que hoje tem hoje. Como foi que se deu início a essa parte empreendedora do médico, doutor Bernardo? Pois é, aí eu resolvi com mais 3 colegas criar a primeira emergência cardiológica de Mossoró, que era a Unicard. E nós, o espaço físico hoje jamais seria permitido você trabalhar num espaço físico tão pequeno, certo? Porque você entrava dentro da pequena UTI com dificuldade, você para colocar um paciente lá era uma dificuldade, para retirar era outra dificuldade, mas nós começamos assim. E a Unicardio, depois nós resolvemos construir fora do lugar original. E aí nós construímos uma estrutura hospitalar realmente, e a Unicardio foi para aquele lugar onde hoje, mais recentemente, era o Hospital da Mulher. Eu sei que depois de certo tempo, eu resolvi criar o Hospital Wilson Rosado. E falei para os meus sócios que não ficava bem para mim eu ficar em 2 serviços, porque eu sempre ia puxar mais para o Wilson. E não era justo que eles trabalhando lá, eu lá fazendo parte do grupo e me dedicando mais ao Wilson Rosado. O Wilson Rosado foi criado mais ou menos em 93. E no início eu tive uma ajuda também de Dr. Tarcísio. O espaço hospitalar era muito pequeno. Aí eu fui atrás de fazer um credenciamento pelo INPS. Hoje se fala SUS, mas é INPS. Eram 10 leitos só. E eu ia a Natal, fui diversas vezes. E um dia eu ia saindo lá da Secretaria de Saúde, uma pessoa me chamou e disse: doutor, vem cá. Eu disse: pois não. Olha, eu vou dar um conselho ao senhor. O senhor tem força política com alguém? Eu disse: não. Naquela época o governador era Dr. Zé Agripino. E eu disse: eu não tenho força. Mas ele disse: então não vem aqui não, porque você está perdendo seu tempo. Aí vim para Mossoró, conversei com minha esposa. Meu pai sempre foi muito amigo do Dr. Tarcísio, sempre. Aí eu digo: Betinha, eu vou falar com o Dr. Tarcísio. Aí fui conversar com o Dr. Tarcísio. Naquela época tinha aquela briga política. Eu não sei se vocês pegaram aquele negócio de voto camarão, aquele negócio, se lembra disso? Já ouvi falar. Que não podia votar tudo, eu acho que era PDS naquele tempo, menos o cabeça de chapa que era Zé Agripino. Pois bem, era uma rivalidade política terrível. Aí eu fui falar com ele, aí expliquei a ele, contei a história todinha, a dificuldade, se ele podia me ajudar. Ele disse: Bernardo, eu não tenho força nenhuma, ele disse, mas esse secretário de saúde eu conheço, eu vou falar com ele. Aí eu disse: doutor Tarcísio, tem outra coisa que eu quero dizer ao senhor.
eu não posso votar no seu filho. Eu disse desse jeito a ele. Eu disse, eu não perguntei em quem você vota. Meu bem, a doutor Tarcísio começou daí, certo? E o respeito que eu tenho a ele. Então era assim, ele teve uma participação muito grande no nascimento do hospital. E aí nós continuamos remando. Meu pai faleceu, eu digo, minha mãe, eu vou fazer uma homenagem a meu pai. Vou fazer o hospital e vai ser o Wilson Rosado. E aí fiz... Lá começou bem, lembra, 4 casinhas, tem muita história ali. Aí eu comecei a construir, era tijolo sobre tijolo, dificuldade maior do mundo. E um dia eu estava na calçada lá do hospital, que só tinha esse servicinho de SUS, tinha 2 pessoas conversando. Aí um dizia, achando graça, não me conhecia, né? Aí dizia assim, ó, Hospital do São Nunca. Aí eu fiquei injuriado com aquilo, indignado, né? Eu disse, não, eu vou abrir de todo jeito. Aí abrimos a parte de baixo, tudo era embaixo. Muito precário também. E aí uma das primeiras clientes lá de cirurgia foi a esposa do Dr. Barreto, Dona Dulce, que é até parente minha. E Barreto disse, Bernardo, eu posso confiar? Eu digo, aqui é o divisor, né? Claro, tem que confiar e pode confiar. E aí começou, depois a gente foi fazendo, não tinha a parte externa não tinha nem reboco. Aí que nós começamos a ir crescendo lentamente, botamos elevadores, fomos subindo. Lá são 5 pavimentos, é o térreo e mais 4. Hoje é insuficiente para atender a demanda. Eu nunca pensei que um dia fosse chegar a esse ponto. Quais eram os serviços inicialmente oferecidos no hospital, doutor Bernardo? Era o básico, era internamento clínico, coisa simples mesmo. E tinha assim uma cirurgia, não cirurgia cardíaca, neurocirurgia, isso aí não tinha. Quem é aqui em Mossoró, o mossorense ele vai relatar, nós tínhamos ali as praças dos hospitais, né? Que tinha a PAMIM, que era mais uma maternidade, mas no final já tinham vários atendimentos. Tem a Casa de Saúde Santa Luzia, né? Que hoje ainda está lá sendo tocada. E ali começou a clínica, o Wilson Rosado, né? O saudoso, o seu Wilson. E começou, tem muito serviço em Mossoró, acho que as grandes novidades foram implementadas no Wilson Rosado e o senhor tem agora a satisfação de passar para o nosso telespectador as inovações que foram implantadas durante o tempo no Hospital Wilson Rosado. Pois aí eu sentia que o hospital era capenga porque não tinha uma estrutura de diagnóstico. E uma estrutura de diagnóstico era uma coisa muito cara, certo? Aí eu fui a Natal, procurei alguns colegas que eu já conhecia, que um era Itamar, Álvaro, e convenci de eles serem sócios nessa estrutura de imagem e botar o serviço comigo em Mossoró. Eram mais pessoas, mas aí no dia que a gente foi fechar a composição do empreendimento, todos saíram, exceto Álvaro e Itamar. Os 2 permaneceram. Eu fiquei assim, para mim foi um estresse muito grande, porque as primeiras pessoas que falaram, todas elas desistindo. Mas por que vocês estão desistindo? Você não tem força política, você vai ser esmagado, não sei o quê. Aí quando chegou na vez de Itamar e Álvaro, eu disse, não, nós vamos ficar. E ficaram comigo, certo? E assim, hoje o hospital tem uma estrutura de imagem moderna, com alta credibilidade, profissionais super qualificados, e o comandante dessa estrutura de imagem
É um profissional, o Dr. Manel Moreira, que mora em Natal, é professor da universidade, chefe da residência de radiologia, e ele é muito zeloso nessas coisas, ele conduz muito bem o Instituto, entendeu? Então, a parte técnica do Instituto. Bernardo, a gente vai falar no próximo bloco um pouco mais sobre essa estrutura, porque a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, estamos homenageando o médico Dr. Bernardo Rosado, do Wilson Rosado. A gente falava no bloco anterior sobre a estrutura do hospital e as novidades trazidas, implementadas, né, ao longo dessas últimas décadas aqui na cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas novidades. A primeira ressonância, né, aqui da cidade foi no hospital. Que outras novidades também e outros serviços oferecidos à população? Então, assim, a gente tinha tomografia, ressonância, certo? E a hemodinâmica, que fazia parte desse setor de imagem. As pessoas de Mossoró não acreditavam na gente, a verdade é essa. Então, assim, a gente só fazia um exame quando tinha uma emergência premente. Praticamente a gente levava o paciente para fazer o estudo de cateterismo, porque as pessoas tinham aquele hábito de ir para Natal, para Fortaleza, para São Paulo, certo? E muitas vezes não dava tempo a isso acontecer. Então, a nossa credibilidade na hemodinâmica foi adquirida através do tempo, e a propaganda foi o boca a boca. E é um serviço que prestou e presta, mudando um pouco, é de uma utilidade que você não dimensiona. Então, hoje, nessa serviço de hemodinâmica, nós tratamos aneurismas cerebrais, certo? Via catéter, certo? Angioplastia, colocação de marca-passo. Nós tínhamos uma máquina para a perna da pessoa. Isso para mim é gratificante demais, porque meu pai teve isso e terminou perdendo a perna. Foi um trauma muito grande para a gente, entendeu? E isso aí eu tinha assim como uma vontade, eu fiz várias colocações, até o pessoal do estado, que a gente tinha que ter isso e tal. Mas graças a Deus, recentemente, foi feito isso aí. E nós estamos funcionando e um volume muito grande de pacientes. E a importância disso é que você desocupa os leitos do hospital, que a pessoa fica apodrecendo em vida lá e nada acontece até chegar o dia que você tem que amputar mesmo. E hoje nós salvamos muitas pernas de pessoas diabéticas. Isso é muito importante para a gente. E a parte de neurocirurgia, nós fazemos aneurisma cerebral, você só operava abrindo o crânio ou transesfenoidal. Hoje você faz tudo pelo catéter, certo? Você coloca umas molas onde está o lugar do sangramento e ali fecha, você praticamente está curado, entendeu? Também é uma coisa muito interessante. Doutor Bernardo, é importante destacar, e Mossoró ele tem fases, principalmente nessa área hospitalar, né? Que eu acho que o Wilson Rosado vem para suprir essa lacuna, onde nós tivemos vários equipamentos, inclusive quase que fechando ou fechados, né? A gente tendo que os nossos atendimentos, por exemplo, de ortopedia, iam para Russas. É um momento que outros empresários vieram e colocaram hospitais aqui. Acho que foi um momento desafiador que o senhor fez parte e recebe os parabéns. Aí sempre Obrigado. Nessa parceria que tem, a gente sempre na CDL acompanha o senhor. Mas eu sei que certamente toda essa trajetória, eu acho que talvez esses últimos 2 ou 3 anos foram anos muito difíceis. O senhor, como representante entrevistado do Memória Viva na área médica, eu queria que o senhor desse o seu testemunho e aproveitar e agradecer a todos os médicos, enfermeiros que estiveram no fronte da batalha contra a Covid. Mas eu queria ouvir esse relato do senhor, como foi essa experiência vivida de perto, ali na frente, na trincheira da guerra contra a Covid. Olha,
foi um período realmente muito traumático, tratar uma doença que muitas vezes ficava muito grave e que a gente nem conhecia a doença, certo? Aí começou, Ministério da Saúde, não é para internar paciente com Covid, certo? Era a primeira frase que tinha. Covid você só interna se o paciente tiver com falta de ar. Mas tudo isso em virtude de se tratar uma doença nova que ninguém conhecia, certo? E com o tempo a gente foi aprendendo, o termo é esse, a manusear essa doença. E aí foram aparecendo novas drogas, coisas que a gente fazia inicialmente passaram a ser contraindicadas, aí você vai mudando a conduta, até que hoje uma parte dessa doença a gente conhece bem, certo? Principalmente na emergência. Não sabe as sequelas a médio e longo prazo, mas a fase aguda a gente aprendeu a tratar. E foi uma época muito traumática, assim, porque o índice de mortalidade dos pacientes que ficavam graves era alta, perdemos inclusive colegas médicos, mas graças a Deus conseguimos vencer essa etapa. E as coisas hoje estão navegando bem, né? Praticamente quase ninguém morre de Covid. Mas morre ainda, mas muito pouco. Me recordo que um dos momentos mais emocionantes, né, foi quando a UTI Covid do Wilson Rosado foi fechada, né? Não havia mais pacientes internados lá e aquilo repercutiu muito nas redes sociais. Foi um momento emocionante para o senhor também. Olha, o uso de oxigênio era tão alto que havia baixa de pressão na canalização do oxigênio. Porque assim, era altas doses de oxigênio, né? Muitos pacientes tomando ao mesmo tempo e a rede não aguentava. Foi realmente, e pior, e a dificuldade não digo a gente, mas outros hospitais de conseguir oxigênio. Porque a gente já tinha uma máquina que produzia oxigênio, e os que não tinham, né? Dificuldade. Era assim, você pedia assim, eu quero 50 garrafões de oxigênio. O cara disse, não, só dá para arranjar 15. Era assim que a gente trabalhava. Porque eu tinha que ter um backup. Porque qualquer problema na máquina, eu tinha que ter um suporte para não faltar oxigênio para esse paciente, entendeu? Era pressão constante, 24 horas. Estresse. Hospital é estresse. Estresse. O Bernardo, ainda falando sobre o Wilson Rosado, daquele momento lá inicial, em que a fachada não havia sequer reboco, até essa estrutura de hoje, com 5 pavimentos que o senhor mencionou, né? Foram muitos os desafios ao longo dessa jornada e muitas conquistas também. Hoje são quantos pacientes atendidos diariamente, quantos profissionais envolvidos ali nessa estrutura toda? Olha, assim, na emergência hoje, nesse período, nós estamos atendendo. Tem dia que nós atendemos quase 300 pacientes de emergência. Emergência que eu falo, às vezes não é uma grande emergência, é pronto-socorro. É muita gente, né? Só desse período que nós estamos vivendo agora. Uma boa parte dos dias nós temos 3 profissionais atendendo no pronto-socorro. Você vê que o volume é grande, né? E a pediatria, 2, às vezes até 3. Então é um volume de atendimento muito alto. Nós fazemos cirurgia cardíaca, entrando em outras áreas, 35 cirurgias cardíacas mês. Nós fomos classificados pelo Ministério da Saúde como classe A. Você tem a classificação deles, é A, B, C e D. No estado do Rio Grande do Norte, só 2 serviços receberam A. Os outros C e D. Então, isso para a gente é um orgulho muito grande. É uma satisfação muito grande, certo? Doutor Bernardo, e o doutor Bernardo, que não gosta muito, mas é um doutor Bernardo também empresário. Quantos funcionários, quantas famílias hoje, todo o conglomerado emprega?
nós temos aproximadamente 750 funcionários. E isso é outra coisa que eu me orgulho muito também, porque são 750 pessoas que a gente também está ajudando, né, a família. Isso nos envaidece bastante. Não só salvar vidas, mas como propiciar emprego a essas pessoas. E assim, eu ouço falar às vezes, a empresa tal é o maior ruído do mundo, tem 100 funcionários, tem que ser poder público, tem que ajudar, não sei o quê, e a gente tem 750. Você começa um mês já preocupado com o final do mês, porque é uma despesa muito grande, né? Muito grande. A gente vai para mais um breve intervalo. Nosso último intervalo de hoje, daqui a pouquinho o Memória Viva volta, falando um pouquinho mais agora sobre família, sobre futuro também, sobre CDL Mossoró. Fica por aí. De volta com o Memória Viva de hoje, nosso último bloco, e o nosso homenageado, o nosso entrevistado é o médico Dr. Bernardo Rosado, do Hospital Wilson Rosado. Antes de a gente entrar na CDL, nos 60 anos da CDL, eu queria fazer mais uma pergunta ainda sobre o hospital, Dr. Bernardo, sobre a importância da UTI pediátrica, né, que o hospital hoje mantém em parceria com o município, oferecendo esse atendimento importantíssimo, né, para as crianças aqui da nossa cidade. É a única UTI pediátrica aqui do município. Antes da gente entrar na UTI pediátrica, eu queria falar sobre uma obra filantrópica que nós fazemos, que também é um pouco, a maioria dos pacientes são pacientes pediátricos. É a Operação Sorriso. Nós já fizemos mais de 450 cirurgias lá, sem ônus nenhum para essas crianças. São pacientes de todo o estado, e fora do estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, que vem aqui periodicamente, anualmente, e assim, agora teve um intervalo maior por causa da Covid, né? Mas essa, para mim, é uma obra social marcante, porque não é fácil você dar 450 cirurgias sem nenhum custo para essas pessoas, certo? E isso, às vezes, a gente para o hospital por 15 dias, praticamente, o hospital fica sem faturamento. Os colegas até, uma parte deles reclamam da gente, como é que você faz um negócio desse? Mas eu mostro para eles a obra social e que nós temos a obrigação de fazer essa obra também. E para mim também é outra coisa muito gratificante, sabe? A UTI pediátrica é uma UTI que é instalada dentro do hospital e é regida pela prefeitura. O hospital fornece os leitos, equipamentos, infraestrutura de exames, tomografia, ressonância, exame de sangue, mas é um serviço que funciona muito bem. Eu acho que, e foi assim, na época que foi contratada a UTI pediátrica, só tinha a vaga para uma UTI lá no Hospital Wilson Rosado. E foi aí que nós disponibilizamos essa UTI para esse atendimento pediátrico. Não tenha dúvida que é um grande serviço para Mossoró. É o único praticamente, né? Bernardo, tem UTI neonatal. Essa existe lá de Serra Rosada. Funciona muito bem também. Desculpa aí ter interrompido. Não, sem problema. A gente está vivenciando os 60 anos da CDL Mossoró, né? Esse projeto integra, inclusive, essas comemorações. A gente sempre pergunta também ao nosso entrevistado como é que ele avalia a importância de entidades de classe como a própria CDL para quem está começando a empreender, para aquele jovem empreendedor, quem quer montar o seu próprio negócio, por exemplo. Como é que o senhor avalia essa importância dessas entidades? Eu acho fundamental. Ao longo do tempo, o empresário brasileiro, e aqui não é o daqui, é o do Brasil, é meio sem voz na sociedade, certo? Ele aparece assim, sempre muito mal, porque para uma parte da população é que empresário só quer ganhar dinheiro, quer explorar o trabalhador. Isso é uma visão distorcida de 70 a 80 anos atrás,
entendeu? E eu acho que os empresários que têm muita força têm que se fazer ouvir na sociedade, certo? Eu conversei até com o Stênio aqui antes da entrevista, e sobre essas coisas que nós temos que lutar, nós temos que ser ouvidos. E Stênio tem lutado muito por isso. E eu tenho certeza que com o amadurecimento que os empresários precisam ter, saber influir também na sociedade, porque o trabalho é fundamental de planejamento, criação de empregos. E acho que nós estamos num momento que pior ainda mais desprestigiado. Mas vamos reverter isso aí, se Deus quiser. Doutor Bernardo, como o senhor tocou no assunto, sempre o senhor vem de uma família de muitos políticos, mas nunca ninguém deixa de perguntar, e doutor Bernardo um dia vai veredar pela veia política da família, ou isso aí nunca passou pela sua cabeça? Não. Na realidade, eu fui candidato a suplente ao Senado de Garibaldi, né? Mas eu fui assim, mais a pedido, certo? Não tinha intenção nenhuma, minha família foi contra, mas mesmo assim eu resolvi entrar nisso aí, até como uma forma de tentar ajudar Mossoró e ver se conseguia através de alguma influência, né? Suplente é muito pouco, mas você começa a conhecer as pessoas e você pode conseguir algumas coisas para a cidade. Mas não deu certo e eu dou graças a Deus não ter dado certo. Porque minha vida eu acho que seria um inferno, sabe? Não pretendo mais disputar nenhum cargo daqui para frente. Nada. Eu não tenho essa vaidade de ser político. Tenho a minha vida hoje tranquila, vendo meus netos, cuidando da minha família. Até o fim é isso aí que eu desejo. Nada mais. Falando em família, né, o que a família representa para o senhor hoje? Como é que os filhos do senhor estão hoje presentes no hospital também, no Instituto Wilson Rosado? Fala um pouquinho para a gente. Eu tenho 3 filhas, 2 médicas e uma farmacêutica bioquímica. A farmacêutica bioquímica é a única que mora aqui, que é a Roberta, e toma conta lá do laboratório. A outra é cardiologista, mora em Natal, com excelente formação. Ela veio trabalhar comigo e assim ela estava grávida e o marido tinha um escritório de advocacia em Natal. E um dia ela disse, pai, eu vou embora porque senão eu perco meu marido. Tá bom. Fazer o quê, né? Aí foi embora. Morar em Natal. Essa é Luciana. Luciana. E tem a caçula, Lorena, que é médica também, mora em São Paulo e é pediatra. Essa começou fazendo patologia. Aí um dia ela passou numa residência, estava com 6 meses que fazia residência lá em São Paulo. Aí um dia ela ligou para mim, chorando, pai, você vai ficar muito triste, eu vou deixar a residência. Eu digo, ainda bem que você descobriu que não gosta dessa especialidade agora. Você imagina se você fosse fazendo e no final desistir. E aí ela foi fazer o que ela realmente gostava, que é a pediatria, né? Ela é uma pessoa muito carinhosa, gosta muito de criança e faz pediatria. Está morando lá em São Paulo e graças a Deus está bem também. A família toda bem. Os netos é o xodó. Eu vivo, agora mesmo, que é o Dia das Mães, eu vou passar com a filha que mora em Natal, para ver os netos também. São quantos netos? Tenho 8 já. São 8 netos. Os de Roberto? Essa mais nova tem 4, porque teve gêmeos recentemente. Roberta tem 2 e Luciana 2 também. Um casal. Ô Bernardo, o que é que o senhor mais gosta de fazer nas horas vagas, né? O senhor ainda está muito presente no hospital ou não mais? Né? E nesse tempo que sobra, o que é que o senhor gosta de fazer? Não, assim, durante a semana eu trabalho, como eu falei para você, até 1h da tarde, certo?
Aí venho em casa, almoço, fico um pouco aqui repousando. E no final da tarde eu saio, geralmente para dar uma olhada nas coisas do hospital, e parte de estrutura, alguma reforma. Fico nesse movimento. E final de semana, eu vou para o meu sítio lá em Governador de Serra, tomar um vinho com os meus funcionários, certo? A gente se reúne lá e eu me realizo. Eu só não vou mais porque a família às vezes não gosta tanto quanto eu, né? Mas eu adoro Governador de Serra, a fazendinha. Tranquilidade, né? É bom. Doutor Bernardo, o senhor tem uma história muito bonita, está chegando próximo ao nosso último bloco, no final do nosso último bloco. A gente sabe que não tem receita para o sucesso, né? Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem àquelas pessoas que estão vendo, que estão empreendendo, até os próprios estudantes de medicina, que enxergam no senhor um espelho a ser seguido, um exemplo a ser seguido, um exemplo de pai, de médico, de empresário, de amigo também. O senhor é um homem generoso com seus amigos, gosta de muitas amizades. O que é que o senhor deixa de mensagem para quem está iniciando, tanto na medicina como no empreendedorismo? Pois é, empreendedorismo, a gente tem uma legislação no país que é muito difícil você produzir, certo? Você é praticamente desestimulado a fazer qualquer coisa. É impressionante. Eu agora estive na França e aí fui a alguns restaurantes. Eu digo a você que os restaurantes que eu fui até restaurante de um nível elevado, só queria que você visse os banheiros lá. Eu digo, e se fosse no Brasil já estava interditado. Aí na França, que é um pessoal, né, dito civilizado, né, em relação a gente, você vê essas coisas. Aqui você vai construir, na hora que você começa a construir, já tem fiscalização de todo tipo, certo? Então, a insegurança jurídica também é outro ponto, certo? Você tem um trabalhador que você paga tudo direitinho a ele, e aí no final a pessoa sai e bota você na justiça. E ganha muitas vezes, né? Isso é uma coisa muito desestimulante. Eu acho que as coisas deviam ser mais claras, porque a gente não sabe nem como é a lei. Ora, o próprio Supremo, que há anos atrás fez uma dispensa de imposto de vários empresários, eles julgaram que eles tinham direito. 10, 12 anos depois, eles julgam de novo, derrubando a própria decisão deles. Isso é um absurdo. Isso cria uma insegurança muito grande, desestimula. Quem tem dinheiro no exterior que quer construir aqui, não vem. Então, essa é a faceta que o empresário tem que enfrentar. E ao profissional autônomo, liberal, esse profissional de hoje tem um pouco uma mentalidade diferente da minha época, porque na minha época os estudantes eram ávidos para o trabalho, certo? Queriam aprender, e eu vejo, devido a essa quantidade enorme de faculdades, que as pessoas vão para lá sem vocação nenhuma, certo? Então, se a nota tem que ser acima de 7, bota em movimento, greve, vamos botar professor para fora. Na minha época não tinha isso, certo? Mas assim, hoje o que a gente mais vê na estudantada é qualidade de vida, certo? E o que eu digo para essa turma é, se não tem vocação, não vai em frente, porque vai ser mal sucedido, certo? Tem que ter vontade, tem que gostar. Isso não é uma coisa para quem não gosta, é uma coisa para quem gosta, certo? Estamos chegando ao fim, né, do nosso programa de hoje. Stênio, doutor Bernardo, muitíssimo obrigado, viu, mais uma vez, por nos acolher aqui na casa do senhor e trazer para a gente também mais essa bela história devido a essa trajetória de sucesso de empreendedorismo numa área tão difícil e complexa como é a saúde. Muito obrigado. Obrigado. E me sinto homenageado por vocês, por essa entrevista, certo?
Acho que é um reconhecimento até da minha luta através do tempo. Sei que tem outras pessoas que mereciam muito mais do que eu essa entrevista, mas fico muito agradecido. Nós que agradecemos, Maricele, doutor Bernardo, e o Memória Viva de hoje fica por aqui, né? Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Boa noite. Até o nosso próximo encontro.